Olá, povo de Deus, segunda-feira, 12 de junho de 2023, 10ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1, de 1 a 7, Mateus 5, de 1 a 12. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos que se encontram em toda a Acaia. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois, à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se estamos em aflições, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E essa consolação sustenta a vossa paciência em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme, pois sabemos que assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Nada fácil organizar os escritos de Paulo à comunidade de Corinto. Essa que denominamos segunda carta aos Coríntios é, na verdade, uma junção de bilhetes de Paulo, tendo os capítulos de 10 a 13 verdadeiramente uma cartinha do apóstolo. Identifica-se que os capítulos de 1 a 8 foram escritos posteriormente e colocados anterior. Ainda assim, dentro dessa narrativa, temos os versículos do capítulo 6, 14 a 7:1, como fragmentos escritos até mesmo antes da primeira carta. Por tudo isso, ousamos dizer que, sobretudo, a segunda carta é mesmo uma coleção de bilhetes de Paulo. No trecho de hoje, o apóstolo faz referência ao seu companheiro de viagem, Timóteo, que está sempre presente na segunda e terceira viagem missionária de Paulo, participando inclusive da fundação da comunidade de Corinto e se transformando no elo de ligação de Paulo com essa comunidade. Interessante a eclesiologia de Paulo, isto é, como ele entendia a questão da igreja local ao se referir às comunidades. Temos a expressão a igreja de Deus que está em Corinto, indicando essa visão do apóstolo que reconhece uma justa autonomia da comunidade em relação à totalidade da igreja. Começa-se aqui a entender que há uma só igreja presente em cada comunidade com suas características próprias. Deus aqui é apresentado como o Pai de Jesus, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que pode acolher o sofrimento de todos os que se encontram aflitos. E a aflição dos cristãos de Corinto está na divisão que ocorria entre eles por causa de visões diferentes sobre Cristo e o projeto de salvação. Paulo vai se esforçar para corrigir doutrinas estranhas que penetraram na comunidade. E neste pequeno trecho de hoje temos 9 vezes a ideia da consolação. Ela significa a libertação interior, a força reencontrada, a mudança de situação, a experiência de ser sustentado por Deus. Nos momentos difíceis se confirma
a solidariedade dos cristãos, porque todos pertencem ao mesmo corpo de Cristo. Mateus 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Neste mês, estaremos lendo quase na íntegra o grande Sermão da Montanha, que compreende os capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Hoje começamos com as bem-aventuranças. Elas se constituem no anúncio de felicidade, porque proclama a libertação e não o conformismo ou alienação. Elas anunciam a vinda do reino por meio da palavra e ação de Jesus. Estas tornam presente no mundo a justiça do próprio Deus. Justiça para aqueles que são inúteis ou incômodos para uma sociedade estruturada na riqueza, que explora e no poder que oprime. Os que buscam a justiça do reino são os pobres de espírito, sufocados no seu anseio pelos valores que a sociedade injusta rejeita. Esses pobres estão profundamente convictos de que eles têm necessidade de Deus, pois só com Deus esses valores podem vigorar, surgindo assim uma nova sociedade. Como nos diz o teólogo Joaquim Jeremias, o Sermão da Montanha não é lei, mas sim evangelho, pois efetivamente esta é a diferença entre lei e evangelho. A lei deixa o ser humano entregue às suas próprias forças e o desafia a empregá-las ao máximo. O evangelho, porém, coloca o ser humano diante do dom de Deus. Ele pede que faça deste dom inefável o verdadeiro fundamento de sua vida. E é sempre nesta perspectiva de que o dom de Deus precedeu suas exigências. Deus primeiro nos amou. Um beijo no seu coração.